Olá, boa noite, tudo bem? Como é que você está, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo a mais um Entenda a Notícia aqui no YouTube da Rede Século XXI. Hoje o tema? Um tema muito especial. Vamos falar a respeito de Parkinson. O que é o Parkinson? O que essa doença ela causa na pessoa? Dentre elas, vamos saber também o porquê exatamente ela faz com que certas pessoas tenham essa doença. Junto conosco para esclarecer essa pergunta, dentre outras, o professor mestre em ciências Cléfer Rodrigues Nunes. Ele que é especialista em fisioterapia neurofuncional adulto e infantil. Cléfer, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, prazer estar aqui. Boa noite ao pessoal de casa. Boa noite, bom dia, depende da hora que assistir, não é? Prazer é meu. Cléfer, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você explicasse para nós o Parkinson, o que é exatamente a doença de Parkinson e como que ela afeta, né, a questão do cérebro e os movimentos do corpo de uma pessoa. Sim, o Parkinson é uma doença neurológica degenerativa progressiva. Ela degenera uma região do nosso cérebro que chama substância cinzenta, né, que diminui os níveis de dopamina. Nossa, estou falando grego, né? Na verdade, nós temos um neurotransmissor que se chama dopamina. O neurotransmissor é como se fosse uma chave na fechadura. Então, para você abrir a porta, você tem que colocar a chave na fechadura. Quando você vira a chave, abre a porta. Então, o neurotransmissor é a mesma coisa. A dopamina é como se fosse essa chave responsável por os nossos movimentos voluntários, né? Então, ele controla a nossa movimentação. Diminui, então, a produção de dopamina nessa região, aí, a substância negra do sistema nervoso central. Eu vi aqui que de formação aqui você é fisioterapeuta, né? Neurofuncional. Como é que você faz fisioterapia neurofuncional? Na verdade, é uma das minhas especializações, né? A minha primeira é traumato-ortopédica. Mas a parte neurofuncional, o próprio nome diz. O fisioterapeuta ele faz uma avaliação, uma anamnese do paciente e vê as disfunções neurofuncionais. Alguma coisa que está fora do padrão. Então, por exemplo, um paciente não consegue abrir a mão. Ixi, alguma coisa está errada, tem algum déficit, pode ter algum déficit neurológico. Então, a partir dessa avaliação, dessa anamnese, a gente descobre as partes que estão em disfunção, as partes as partes que não estão funcionais, né? Falar em atingir, no caso o Parkinson, ela atinge mais o sexo masculino ou feminino e a partir de que idade? O Parkinson, ele é uma doença prioritariamente a partir dos 60 anos de idade. É uma doença dos idosos. Atinge mais homem, 2 vezes mais homem do que mulher. Só que tem casos de 20, 40 anos e abaixo disso, mas é extremamente raro, né? Um exemplo desse caso raro, assim, acho que mais ou menos entre 30 e 40 anos, foi um ator lá de Hollywood dos anos 80, que eu adoro os filmes dele, chama Michael J. Fox. Né? O Michael J. Fox se descobriu com a doença de Parkinson entre 30 e 40 anos. Então, para você ver, é uma doença que atinge acima dos 60 anos, mas tem casos, sim, de pessoas mais novas. Mais homens, 2 vezes mais do que mulheres. O Michael J. Fox, para quem não sabe, ele fez o filme, né? Comédia De Volta para o Futuro, né? Adoro. Belo filme, né? Eu adoro esse filme. Para mim, é a melhor trilogia que existe. A maior trilogia. Desculpa, o Michael J. Fox, por ser um ator de Hollywood extremamente bem dotado de dinheiro, ele criou uma fundação. Tem a fundação do Michael J. Fox Foundation, né? Aliás, graças a essa fundação do Michael J. Fox, muitas pesquisas evoluíram, os medicamentos. Ele é um dos grandes responsáveis, né? Não o único. Por todo mundo tem vários pesquisadores, vários médicos, assim. Mas ele e a fundação dele é um dos responsáveis por uma melhora da doença aí, se comparada, né, a anos atrás. Pegando exemplo dele, por exemplo, com um rapaz novo que foi diagnosticado com Alzheimer, né? Quais são os primeiros sinais para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento pelo YouTube da Rede Século XXI, que a pessoa tem que ficar atenta? Quais são esses primeiros sinais? Sim, Billy. É o seguinte, existe uma tríade parkinsoniana. A tríade parkinsoniana é composta de tremor de repouso, que é o que a gente mais acostuma, né?
costuma ver, né? A gente fala que o paciente, quando ele fica com a mão de contagem de dinheiro, o parkinsoniano ele fica com a mão assim, parece que está contando dinheiro, tremor de repouso, bradicinesia. A bradicinesia é movimentação lenta, movimento lento. Então, ele vai tentar fazer... Se a gente pede para ele, faz isso daqui, ele vai fazer mais devagar, né? Bradicinesia e rigidez. É uma tríade parkinsoniana: tremor de repouso, bradicinesia e rigidez. Essa rigidez a musculatura fica tensa, fica contraída, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação dessa musculatura, a gente sente que ela está mais rígida, mais dura. E um paciente, para ser diagnosticado com Parkinson, realmente, ele tem que ter pelo menos 2 desses sintomas juntamente. Então, ele tem que ter um tremor e a rigidez. O tremor e a bradicinesia. Tendo esses 2, a gente vai falar, né? Se eu for falar tudo aqui, vou já dando os spoilers. Você pode perguntar. E aí que eu Por puder exemplo, ajudar. você acabou de falar que a pessoa tem o movimento, né? E a rigidez e tal. O que ela pode fazer inicialmente para combater, se é que pode combater, né? Inicialmente, esse tipo de problema? Olha só, a palavra combater, ela vai de acordo com o prognóstico, ela vai de acordo com o que é a causa desses sintomas. Então, se temos causas, por exemplo, um tremor essencial, o tremor por déficit da condição nervosa, o tremor, por exemplo, diabético. Né? O diabético tem tremor por hipoglicemia. Então, o diabético combate o tremor com a medicação. Há um tremor de a pessoa é muito ansiosa, ela é muito nervosa, ela tem aquele tremor. Então, o que a gente vai fazer? O médico vai receitar as medicações, né, os ansiolíticos, a noite de sono completa, certinha, para diminuir esses sintomas. Agora, a partir do momento que é diagnosticado o Parkinson, aí são coisas muito específicas do Parkinson. É uma coisa que eu notei que não pode se confundir, né, a pessoa que está nos assistindo nesse momento, com espasmos involuntários, que não tem nada a ver com a questão do que você está acabando de falar, né? Com certeza. Existem vários tipos de espasmos involuntários causados por vários tipos de patologia. Por exemplo, um espasmo involuntário não patológico é uma fadiga muscular. O que é a fadiga muscular? Por exemplo, uma pessoa vai na academia, faz bastante exercício, faz mais do que o corpo suporta, ela pode ter esses espasmos. Ela vai ficar com musculatura se contraindo. Outro exemplo, por exemplo, são a gente chama também de fasciculações, né? Patologias como esclerose lateral amiotrófica têm contrações musculares involuntárias, são esses espasmos, essas fasciculações. A neurologia, Billy, ela é complexa, né? Ela é um quebra-cabeça. Eu falo que não existe o certo ou o errado, existe o que está no momento, existe o que está hoje na literatura. Como a gente estava conversando agora nos bastidores, uma coisa que eu possa estar falando aqui, que eu esteja falando aqui hoje, olha, Billy, é isso. Daqui 5 minutos pode mudar, né? Algum estudioso lá na Tailândia pode falar, não é isso. Né? E aí, não que eu esteja errado, mas é o que eu esteja falando agora para esse momento. Né? Nesse momento. Então, a neurologia, ela é linda e complexa. Parkinson tem cura? Infelizmente, é triste dizer isso, mas infelizmente não há cura, né? Eu não estou querendo desmotivar as pessoas que vivem com essa patologia, não estou querendo deixar as pessoas tristes e nem depressivas, que, aliás, é um dos sintomas do Parkinson, a depressão. Você imagina você se ver com Parkinson, é uma tendência, né? Você não consegue fazer algumas coisas, mas existem tratamentos muito evoluídos, muito mesmo, que melhoram e muito a qualidade de vida desse paciente, né? Como eu falei, é uma doença a partir de 60 anos, 65, tem paciente que tem um prognóstico de 20 anos pós o descobrimento disso. Mas, claro, com acompanhamento médico, com a medicação, com a fisioterapia, né? Suspeito de falar fisioterapia, mas com uma equipe multidisciplinar. Isso faz a melhora da qualidade de vida desse paciente. Então, não desanime. Né? Como eu falei, a neurologia ela é complexa. Eu posso estar falando aqui hoje e agora, nesse momento, lá em Bangladesh, alguém falou assim, nossa, descobrimos a cura. Né? Então,
é pelo momento, né? Igual a Covid, né? Você viu em quanto tempo foi feita a vacina, né? Quando houve uma mobilização mundial de pesquisa, né? Uma coisa que atrasa um pouco é isso, né? As pesquisas das patologias neurológicas são caras, né? E também dependem de aprovações, de várias burocracias, mas eu não desanimo, né? Eu sou professor universitário já há 15 anos e eu falo para os meus alunos assim, todo mundo pode ficar triste, todo mundo pode desistir. Nós não vamos desistir. De maneira alguma. Nenhuma. Nós vamos ficar até o fim. E que esse fim seja até 100 anos, quem sabe, né? Com certeza. Mas hoje, infelizmente, respondendo, não tem cura. Mas a qualidade de vida, ela, com a própria palavra, qualidade. Falando em qualidade, quero aqui aproveitar aqui e mandar um forte abraço a você que está nos acompanhando pelo YouTube da Rede Século XXI. Lembrando sempre que toda segunda, às 7 da noite, nós temos esse compromisso. Nós aqui, você aí, no Entenda a Notícia, levando até você as reportagens que fazem diferença na nossa vida. Aproveite, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, curte lá. Voltando aqui, Parkinson é hereditário ou não é hereditário? Meu avô teve Parkinson. Isso quer dizer que eu vou ter Parkinson no futuro ou não? Olha só, ela pode ser, né, ela pode ser. Várias patologias, elas são hereditárias. Ela pode ter uma relação com genes, né? Ela pode ter relação. Mas ela tem relação também com o meio que vivemos. Ela tem relação com... Antigamente, não tem uma causa específica. Eu posso falar algumas causas para você aqui. Mas antigamente, os estudos tinham relação, por exemplo, com pesticidas, relação com agrotóxicos, né? E aí a hereditariedade nesse momento conta com a predisposição do paciente em manifestar o Parkinson mediante o contato com essas substâncias, né? Mas a teoria mais aceita é o acúmulo de uma proteína que se chama alfa-sinucleica, que ela se deposita nos terminais sinápticos, impedindo a liberação dessa dopamina. O que faz? Para dar o exemplo da chave que eu dei no começo, né? Como se realmente a dopamina, que é a chave que vai abrir a porta, a fechadura estivesse entupida com alguma coisa, algum cimento, alguma coisa que impede. Então, essa proteína que eu falei, alfa-sinucleica, ela é a mais aceita, né? Ela fica nos terminais sinápticos e impede de fazer essa sinapse. Então, pode ter, sim, uma questão genética de predisposição mediante ao contato com algumas substâncias, mas não existe uma determinação. Uma determinação, uma afirmação, um estudo que fale, não, realmente é isso. Aliás, o Parkinson é a segunda doença degenerativa progressiva mais comum, atrás apenas do Alzheimer, né? Então, tanto o Alzheimer quanto o Parkinson realmente têm teorias, inúmeras teorias, né, que não estão 100% assim, fundamentadas. E no caso do Parkinson e do Alzheimer, eles têm alguma ligação entre si, que uma faz com que a outra venha a florescer ou não? Não, na verdade elas são doenças degenerativas progressivas. O que são doenças neurodegenerativas progressivas? Bom, elas são neurológicas, né, na região do encéfalo, elas não estagnam. Infelizmente, por isso que a gente começou a falar não tem cura, infelizmente elas vão progredindo. O que existe? Existem tratamentos que minimizam essa progressão, retardam, né? Elas não evitam a progressão, mas elas retardam. Então, elas podem fazer com que um paciente, que vai evoluir em 5, evolua em 10, em 15, em 20, dependendo da medicação e da equipe multidisciplinar. Então, a semelhança é ela ser uma doença neurodegenerativa progressiva. No caso da alimentação, até que ponto que ela influencia no bem-estar da pessoa? Existe aquela regra da saúde, né? Não só a alimentação. A alimentação, atividade física, um bom sono.
Eu não sou nutricionista, mas a alimentação, ela é bem equilibrada, ela é controlada. Ela, por exemplo, alimentos que têm magnésio em sua composição, já tem estudos que provam que ele ajuda, estimula nos neurônios, ele evita a neurodegeneração. Então, alguns tipos de alimentos específicos que uma nutricionista perto de você consegue falar melhor do que eu, ela evita esse tipo de degeneração ou ela retarda. Agora, uma coisa é fato, os alimentos industrializados, ultraprocessados, eles realmente são prejudiciais para a nossa saúde, né, de uma maneira ou de outra, seja de danos cerebrais até danos musculares, motores, ósseos. Né? Então, cada patologia, cada alimento vai se comportar de uma certa maneira numa determinada patologia. Mas o que é fato é uma boa alimentação, atividade física, boa noite de sono, evitar o estresse, e assim por diante, evita grande parte das doenças neurológicas. Nós sabemos que o diagnóstico, no caso do Parkinson, ele pode ser desafiador, correto? Quais são os exames que costumam a ser solicitados para que o papel neurologista ele possa ir adiante nesse processo? Sim. Olha, o exame ouro, ele é o exame físico, o diagnóstico clínico. Então, o neurologista vai avaliar aquele paciente e vai perceber se ele tem pelo menos dois daqueles sintomas. Então, bradicinesia, tremor de repouso e rigidez. É claro que também tem a instabilidade postural e temos o freezing. Como eu falei, da bradicinesia, a movimentação lenta. O tremor de repouso, a movimentação, a contagem de dinheiro, por exemplo, aqui na mão. A rigidez, a musculatura fica rígida, fica firme, fica contraída. A instabilidade postural, um paciente com Parkinson, se você fizer assim, ele vai se desequilibrar muito mais fácil. Então, a instabilidade postural é um critério diagnóstico. E o freezing. Freezing é o congelamento. O congelamento é o paciente, ele quer fazer um movimento, ele quer levantar da cadeira, ele quer levantar, mas ele não consegue. Você fala assim, levanta, e ele não consegue, então isso aí chama freezing. Mas um neurologista, quando vê a tríade, bradicinesia, rigidez, tremor de repouso, tem duas desses sintomas, ele está com parkinsonismo. E aí o que ele faz? Ele dá uma medicação. O que é a medicação do Parkinson? É a dopamina. Então, tem medicações como a levodopa, que é a reposição de dopamina. Então, o médico fala assim, olha, ele tem dois desses sintomas, então eu vou receitar uma quantidade mínima aqui de levodopa, que é a dopamina. Aí ele vai para casa e vai marcar um retorno. Aí, na hora que ele voltar, o médico vai perguntar para ele, e aí? Nossa, melhorou. Nossa, eu não estou mais com esse tremor. Né? Não tô... Aí, Parkinson. Ele vai diagnosticar, porque ele está com dois desses sintomas e a dopamina, né, a levodopa, teve um resultado, ela é um diagnóstico clínico de doença de Parkinson. Até que ponto a tecnologia, no caso, na saúde mental da pessoa, atrapalha e vem fazendo com que aumente o número de pessoas com Parkinson? Quando você está falando a tecnologia, você está querendo dizer... Estou falando de celulares, estou falando de televisão, estou falando da modernidade. Isso. Como eu comentei agora, bom sono, boa alimentação, exercícios físicos reduzem e minimizam as patologias diversas. Imagina só, a tecnologia está deixando o ser humano mais preguiçoso. Né? Hoje, por exemplo, nós temos o chat GPT. Você pergunta qualquer coisa e ele responde ali na hora. Né? Você está vendo a internet, você está vendo as redes sociais, né? E aí isso daí está fazendo você pensar cada vez menos. Nós estamos falando de doenças neurológicas, né? Que envolvem o encéfalo. Então, claro que a tecnologia ela é boa, ela não é uma coisa ruim, mas o excesso dela, aliás, tudo que é excesso é ruim. Então, a gente tem que usar a tecnologia, mas com moderação. Tudo que é em excesso vai ser prejudicial, inclusive a tecnologia. Com certeza. Ainda nós sabemos, né, que infelizmente até o momento não se tem a questão da cura do Parkinson, né? Mas quais são os tratamentos mais eficazes hoje em dia
E como é que eles atuam no cérebro dessa pessoa? De que forma que ele tem feito essa atuação para ajudar essa pessoa? Tá, nós temos diversos tipos de tratamento. O primeiro, como eu falei, é o medicamentoso, né? A levodopa, por exemplo, aí, a reposição da dopamina. E uma equipe multidisciplinar de acordo com o que o paciente está. A fisioterapia vai ajudar na parte motora, vai ajudar na parte de equilíbrio, vai ajudar na parte de coordenação. Temos a fonoaudióloga. Você sabe que por ser uma doença que afeta a parte de atividade motora, isso pode ocasionar problemas de fala, né? Disartria, problemas de deglutição. Então, esses problemas podem ser tratados, eu falei, na equipe multidisciplinar, por fonoaudiólogos, problemas respiratórios, né? Pode ter problemas respiratórios. Então, o fisioterapeuta da parte da parte cardíaca. Enfim, e aí tem os mais avançados, que aí seriam a implantação a gente fala de uma estimulação cerebral profunda, que é DBS, Deep Brain Stimulation. É uma cirurgia extremamente... Aí seria tipo um chip, você está falando? Seria tipo um chip, eu vou explicar. Mas, assim, ela não é indicada para todo mundo. Geralmente as pessoas ouvem e falam assim, nossa, quero fazer logo isso daí, porque melhora. Não, realmente, mas ela tem alguns critérios de aplicação. Por exemplo, a pessoa ela tem mais de 4 anos de sintoma, ela tem um estado off muito grande. Eu não falei do estado off, mas o estado off, por exemplo, quando falta dopamina e a pessoa não tem o controle voluntário da movimentação, exacerba. Então, ela fica no movimento que a gente fala de discinesia, né? Movimentação como se estivesse dançando. Né? É um estágio off, é um estágio de pouca ou mínima liberação de dopamina. Quando ela está no estágio off muito grande, quando o aumento da levodopa, o aumento da medicamentoso não melhora e tem esses 4 anos com esses sintomas, aí é indicado, o neurologista vai indicar a cirurgia. Só que ela não é para todos também, né? Ela tem uma janela, então ela tem... existe um gráfico assim que eles veem se todos os critérios, se esses daqui que eu falei se encaixam e muito mais. A cirurgia do DBS, né, Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda, ela consiste realmente num chip, na verdade, eletrodos, né? São 2 eletrodos assim que são mais fininhos do que um tubo de caneta, então, essa carga da caneta, tubo não, a carga. Então, imagina uma carga bem em milímetros mesmo, 2 milímetros, que são implantados lá no centro do cérebro, que a gente fala no núcleo subtalâmico, são implantados lá no centro, e aí desses eletrodos saem os cabos por dentro mesmo aqui, né, dentro da calota craniana, não aparece nada, e fica implantado aqui na região torácica, tipo um marca-passo, que é a bateria desse eletrodo. Essa bateria, ela vai controlar quanto de impulso vai ser, tipo marca-passo, quanto de impulso vai ser disponibilizado naquela região para minimizar. Então, coisas que minimizam essa cirurgia, essa tremidez, esse tremor de repouso, a rigidez, isso daí é bem minimizado com a DBS. E aí, o neurologista, é engraçado, você falou da tecnologia, que eu falei, ela é prejudicial em alguns casos, quando você usa muito, mas ela é extremamente eficaz e atual, né? Esse tipo de marca-passo do DBS, que é a bateria, ele é controlado por um software, por um aplicativo. Então, o neurologista, ele pega aquele aplicativo e ele vai saber a intensidade de pulso, ele vai a quantidade de pulso nervoso que vai estimular aquela região ali. Então, olha, não é de todo mal, né? Essa tecnologia é extremamente tecnológica, extremamente bem vista, né? Mas tem que preencher esses critérios de aplicação. Muito claro, bem. Desculpa cortar. É claro que toda cirurgia é um processo cirúrgico, né? E todo processo cirúrgico tem os seus contras, né? Por exemplo, infecção, né? Com corte, tem que tomar antibiótico, inchaço, dor, né? São coisas...
Então, por que eu falo isso, Billy? Porque as pessoas, meu pai, meu tio, meu avô está com Parkinson, vamos pedir para o neurologista fazer. Não, existem esses critérios de aplicação. Tem os cuidados. Né? Esses cuidados e também existem esses contras, que o paciente às vezes não precisa passar, que às vezes com o medicamento e com a fisioterapia, né, com todo o processo multidisciplinar, ele vai melhorar. Ou vai melhorar a qualidade de vida. Que isso é muito importante, né? Junto conosco nessa noite de segunda, aqui no Entenda Notícias, estamos aqui batendo um papo com Clefer Rodrigues Nunes, né? Mais uma vez ele é especialista em fisioterapia neurofuncional adulto e também infantil. Clefer, a prática de atividades físicas, no caso, adaptadas, é lógico, né? Ela é muito recomendada, correto? Você que é fisioterapeuta. Quais são os tipos de exercícios que costumam ser mais benéficos a essa pessoa que tem Alzheimer? Parkinson. E também Alzheimer. Alzheimer, sim. Aliás, é uma dúvida, falando do Alzheimer rapidinho, é uma dúvida que as pessoas têm, né? Nossa, onde que o fisioterapeuta atua no Alzheimer? Né? Se o paciente ele tem um esquecimento, ele não lembra. Você imagina, uma pessoa que tem esquecimento, ela esquece até de levantar, esquece de andar. Então, o fisioterapeuta atua na movimentação desse paciente. Ela atua na mobilização articular, então, né, as articulações estarem lubrificadas. Ela atua na melhora da parte motora, ela atua na parte muscular, na coordenação. Então, o fisioterapeuta ele consegue trabalhar, assim como com o Parkinson, né? Um paciente parkinsoniano, ele mantém flexibilidade. Eu não falei que uma das coisas é a rigidez, um dos sintomas. Então, imagina, um paciente está o tempo todo rígido, né? O fisioterapeuta trabalha essa rigidez com alongamento, com liberação. Um dos tratamentos fisioterapêuticos com os exercícios, aliás, não, né? Eu falo para os meus alunos, é a tripla tarefa. Então, imagina, um paciente parkinsoniano, ele tem que fazer 3 coisas de uma vez, né? Ele vai trabalhar a coordenação, ele vai trabalhar o equilíbrio, ele vai trabalhar a cognição. Então, por exemplo, ele tá andando, subindo a escada e falando os meses do ano. Ele tá andando de lado, ele está batendo palma e ele está marchando de lado. Né? Então, ele faz uma tripla tarefa. Né? Esses trabalhos ajudam na qualidade de vida. Então, ajuda a minimizar essa rigidez, ajuda a melhorar essa coordenação, ajuda a melhorar essa postura. Uma das coisas que o paciente com Parkinson tem é a postura, né? A gente fala que é uma postura cifótica. Então, ele fica assim, né? Ele fica encurvado para frente, o ombro junto, assim. Né? A gente trabalha essa postura, né? A gente trabalha a marcha. A marcha de um paciente parkinsoniano, ela é curta e devagar. E aí, em alguns certos momentos, ele pode acelerar, que a gente fala que é a marcha festinante. Então, você imagina, uma marcha, ele fica com a pose cifótica, uma marcha curta, em bloco, devagar, e de repente ele acelera, que é a marcha festinante. Né? Um dos trabalhos que a gente faz, por exemplo, para enganar o cérebro, é colocar uma linha, né, como se fosse uma linha de chegada. Uhum. Trabalha com o paciente, o senhor levanta, ele levanta. Ele começa a andar, ele começa a acelerar, e a gente fala para ele antes, quando chegar naquela linha, o senhor vai parar. E aí o cérebro interpreta que realmente, quando ele chega ali, ele diminui a velocidade, ele para. Então, a atividade física, ela não é só preventiva, não só do Parkinson, como diversas lesões, patologias, mas como ela ajuda no tratamento. Ela ajuda no tratamento fisioterapêutico, principalmente. No caso, nesse tratamento, o Parkinson ele atinge a questão da fala também? Ou são movimentos involuntários na mão? Ele atinge a questão da fala, né? Nós temos a musculatura aqui da fala, né? O que a gente chama é disartria. Disartria, então a dificuldade da fala, disartria. A lentidão da fala também. E também a disfagia. A disfagia é a diminuição da deglutição. Então, atinge não só a fala, como atinge também a parte de deglutição. São 2 partes muito importantes. Na verdade, são partes que geralmente atingem numa fase mais avançada do Parkinson. Na fase avançada do Parkinson, atinge a fala, atinge a deglutição, atinge a cognição, atinge a parte de intestino, a constipação,
ou vai muito no banheiro, atinge a parte respiratória. A questão do andar dele atinge também? Atinge a parte do andar. Né? A marcha ela é conhecida como marcha parkinsoniana. Essa marcha que eu comentei que vai devagar em bloco, ela é a marcha... bati aqui. Ela é a marcha parkinsoniana, que os passos são festinantes. O que você indicaria para a pessoa que está nos assistindo nesse momento, que tem um ente dentro da família que tem um Parkinson? Porque eu imagino qual a importância, né, da família ser participativa na vida dessa pessoa, né? Isso, olha só. O paciente ele não está assim porque ele quer. Né? A primeira coisa que eu falo é paciência. As pessoas acabam não tendo paciência com essas pessoas, com os pacientes. Ele não está tremendo porque ele quer, ele não está esquecido porque ele quer, ele não fez xixi na calça, né, não urinou porque ele quer. Ele tem uma doença degenerativa progressiva. A primeira coisa, então, paciência. A segunda coisa é acompanhamento médico. Ele tem que ter a família tem que levar ele em todas as equipes possíveis, a começar pelo neurologista. Bom, começou pelo neurologista, o neurologista vai ver o tratamento, provavelmente a reposição da dopamina pela levodopa e outras medicações, e o paciente vai ter que fazer certinho essas dosagens, vai ter que cumprir certinho essa dosagem. Outra coisa importante, seguir a equipe multidisciplinar de acordo com o que o paciente está. Mas a primeira, realmente, não puxando sardinha para o meu lado, a fisioterapia. Porque a fisioterapia, sabendo todo esse prognóstico, o que é prognóstico? Tudo que pode acontecer com o Parkinson. Então, como eu falei, tremor de repouso, bradicinesia, rigidez, estabilidade postural, freezing, aí a parte de disartria, disfagia, face em máscara. A pessoa, ela fica com uma face em máscara, assim, ela não consegue expressar emoção, não consegue expressar, por exemplo, você conta uma piada, ela ri, ela não consegue expressar essa emoção. Então, o fisioterapeuta e, claro, as demais equipes multidisciplinares, sabendo de todo esse prognóstico, vai trabalhar antevendo isso. Nossa, meu paciente treme pouco e não está tão rígido. Vamos trabalhar, então, o alongamento, vamos trabalhar a flexibilidade, porque ele pode vir a ter essa rigidez. O meu paciente, ele não desequilibra. Vamos trabalhar o equilíbrio, mesmo que não desequilibra. Mas existem alguns testes. Por exemplo, tem um teste de caminhada que a gente fala assim, se chama TUG, que é Time Up and Go. Esse teste de caminhada, a gente faz o paciente sentado, numa cadeira sem apoios, ele anda por 3 metros, dá a volta num cone e volta e senta sozinho. Ele tem que fazer essa caminhada em pelo menos 22 segundos. Se o paciente fizer mais do que 22 segundos, ele tem um risco enorme de quedas. Nossa, mas que estranho, né? Ele fica tão bem em casa, ele não desequilibra. Né? Mas a partir desse teste, a gente viu que ele tem um risco grande de queda. Então, o que a gente vai fazer? Então, você falou, o que o familiar vai fazer? Então, ele levou no fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai avaliar a condição que ele se encontra, quanto tempo ele está, qual a dosagem da medicação, quais são os sintomas, qual que é a piora, qual que é a queixa principal, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, né, as reclamações. E, a partir disso, Billy, a gente vai trabalhar nessas queixas, mas também nas que ainda não aconteceram, né, antevendo tudo o que pode acontecer. Essa antecipação é uma prevenção e, na verdade, um minimizar dos futuros sintomas. Como eu falei, infelizmente, ela é degenerativa progressiva, ela vai aumentar, ela vai continuar, ela vai progredir. Só que a gente sabendo o nível que ele está e sabendo o que pode acontecer com esse paciente, a gente vai tentar minimizar, a gente vai tentar antecipar. Isso melhora e muito a qualidade de vida do paciente. O paciente que faz a fisioterapia comigo lá, com a gente, né, na clínica, relatam extrema melhora antes de fazer fisioterapia e fazendo a fisioterapia, né? Não só... Imagina, a gente tem tratamento tão amplo com todos os equipamentos, inclusive piscina. A gente, inclusive trabalha com esse paciente na hidroterapia. Você imagina, hidroterapia, diferente da hidroginástica, é uma piscina terapêutica. A piscina do fisioterapeuta, para ser terapêutica,
ela tem que ter alguns requisitos básicos. Entre elas, a temperatura, então ela tem que estar a mais de 34 graus. Né? Principalmente a temperatura. Né? Você imagina, um paciente que tem a rigidez que eu comentei do Parkinson. A necessidade da água está quente. Claro. Então, a água quente vai relaxar. Então, um paciente parkinsoniano, só de entrar numa água terapêutica, claro, o chuveiro já dá aquele alívio, uma água quentinha dá um alívio, mas uma piscina terapêutica acima de 34 graus, e o paciente fica ali 35 minutos, 45 minutos, imagina, ele sai dali... Faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande. Falando em fazer a diferença, como que o paciente... ele pode lidar emocionalmente, né, que é o caso, quando ele tem esse diagnóstico, e onde é que ele pode buscar, né, por esse apoio psicológico e social, no caso? Realmente. Quando a gente fala do Parkinson, se coloque no lugar. Né? Nós temos que nos colocarmos no lugar desse paciente, né? A família, as pessoas que estão ao redor. Você imagina, um paciente... dentro dos padrões normais. Eu não falo normal, né? Porque ninguém é anormal. Não temos anormalidades. Nós temos pessoas dentro de um desenvolvimento anormal, né? De uma sequência normal, dentro de uma pessoa com uma disfunção, uma pessoa que não está seguindo o padrão comum. Está limitada. Está limitada. Então, você imagina uma pessoa extremamente ativa, uma pessoa que trabalhava, que levantava, que fazia, que pegava, né? De repente se vê sem conseguir. Eu vou dar um exemplo aí do Michael J. Fox. Você imagina ele... Bom, inclusive tem um documentário do Michael J. Fox, eu não lembro qual é o streaming, se eu não me engano, é na Apple. Eu não lembro qual que é. Depois o pessoal procura no Depois YouTube. procura aí a série, o documentário do Michael J. Fox. E aí mostra muito isso. Então imagina um ator jovem, bonito, talentoso, né, fazendo o maior sucesso do mundo. Ao mesmo tempo que ele estava fazendo o De Volta para o Futuro, Back to the Future, né, o De Volta para o Futuro, ele estava fazendo um outro filme chamado Teen Wolf, que aqui no Brasil foi traduzido como Garoto do Futuro. Teen Wolf, Garoto do Futuro. Então, ele fazia ao mesmo tempo aquilo lá. Antes de fazer, ele estava fazendo caras e caretas. Aí, então, ele virou, naquela época, nos anos 80, acho que 1985, 84, virou um dos atores mais cogitados de Hollywood, para fazer vários filmes. Fez Doutor Hollywood. Eu sei porque eu sou muito fã, né? Eu sou cinéfilo. E eu assisti esse documentário. Então, você imagina um rapaz novo. Então, ele teve o Parkinson antes... 40 anos. No auge da sua carreira. No auge da sua carreira, rico, né, bem casado, com tudo que ele tinha, ele se descobriu com o Parkinson. No começo, ele percebeu que ele tinha e ele tentou disfarçar. Ele ficava com a mão que geralmente começa com M-corpo, que a gente fala de um lado do corpo. Então, ele ficava com aquela mão no bolso, sabe? Ele ficava com aquela mão no bolso, assim, e ele se mexia mais aqui, ele falava, ele já tinha um jeito mais assim, né? Aí você imagina, um paciente que... desse jeito que eu falei, se vendo cada vez mais, porque ela é degenerativa progressiva, vendo a piora desse sintoma, a parte depressiva ela é um fato próximo, é um fato muito palpável, né? A pessoa ela fica depressiva, imagina. Tem que ter um apoio psicológico Tem um muito apoio grande. psicológico. Então, esses apoios psicológicos, realmente, existem os psicólogos, né, e até a parte psiquiátrica, mas a psicologia trabalha e muito bem nisso daí. Né? Eles são profissionais altamente capacitados. Como eu falei, né, Billy, o Parkinson, a partir do momento da descoberta, se trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, começa com neurologista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico e outros que porventura precise, de acordo com o grau E o engraçado é o seguinte, engraçado, né? Não é engraçado. Esses pacientes, na terapia, quando eles estão fazendo com a gente, eles sentem essa melhora, eles relatam a melhora. E aí, quando a gente conversa isoladamente com os seus parentes, né, eles falam, nossa, ele está tão triste, né? Ele vem em casa, ele está tão deprimido, não faz as coisas que ele fazia, não assiste as coisas que ele assistia, não ouve as músicas, né? Não toca violão, é difícil, imagina, né? Imagina um músico, né, que tem um tremor de repouso, né? Embora ele seja de repouso, olha que curioso, né? Embora seja tremor de repouso,
essa reverberação, né, essa discinesia acontece mais quando está parado. Então, está parado aqui, fica... Né? Geralmente, quando a pessoa está em tremor na terapia, ela vai falar, pega aqui. Ela pega e para. Se ele estiver entretido com alguma coisa, ele não vai ter esse tipo de problema. Não vai ter esse tipo de problema. Então, ou ela é minimizada, né? Ele treme menos. Né? A gente, uma coisa boa de fazer em casa, você que está ouvindo e vendo, aqueles liga o ponto, sabe aquele... Né, quando a gente é criança, gosta de fazer, vai, ponto 1, 2, 3, para formar uma figura. Então, aquilo ali é legal, porque ele fica concentrado, o paciente fica concentrado em ligar aquele ponto, e aí ele concentrado e trabalha essa parte aí. E trabalha a mente. Que a gente fala também controle motor fino e a mente. Porque... Ô, Clefer, quais são os direitos garantidos por lei que as pessoas diagnosticadas aí com Parkinson, como, por exemplo, o CNH especial, isenção de IPVA ou acesso à saúde, no caso? É isso. Né? O paciente entra nos órgãos competentes, né, que eu não vou saber falar aqui, mas cada um, né, de acordo com a CNH, o Detran, Ciretran, né, e assim por diante. E aí, quando ele tem uma carta, né, uma carta do médico, quando o médico dá essa carta e fala para o paciente, que relata que ele realmente tem a doença de Parkinson, ele pode ter esses benefícios de CNH, do imposto de renda, né? Ele pode ter esses benefícios aí. Só para a gente finalizar nosso bate-papo, aliás, parabéns pela entrevista junto conosco aqui no YouTube da Rede Século XXI. Parabéns pela entrevista e pelo esse vozeirão aí. Obrigado. Que vozeirão é esse, Billy? Então, você sabe que eu sou cantor também, né? Eu sou um professor músico fisioterapeuta. Inclusive, eu não posso... Eu ouvindo esse vozeirão aí, né? Eu lembro do Louis Armstrong, do Frank Sinatra. Sou fã do Barry White. Nossa, adoro demais Barry White. Então, uma coisa liga a outra. Nossa, né? Imagina esse vozeirão aí. Falar em vozeirão, quero aproveitar que você tem uma voz muito bonita, né? Principalmente olhando para aquela câmera ali. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né? Para a pessoa que está em casa nos assistindo, que recebeu esse diagnóstico, né? Ou tem algum familiar que está enfrentando essa jornada, o que você diria para essa pessoa nesse momento? Com certeza. Então, você e seus familiares que convivem com isso, diagnosticado com a doença de Parkinson, não se desespere, né? Embora seja uma doença degenerativa progressiva e que, pelo momento, escuta isso que eu estou dizendo e veja, eu estou falando pelo momento, não tem cura, mas existem os tratamentos. Então, saiba que você está amparado pela medicina, você está amparado pela equipe multidisciplinar, amparado pelo médico, pelo fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, e você dentro desse meio de tratamento, dentro dessa equipe multidisciplinar, será bem atendido de maneira com que vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, não desanime, não desista. Eu sei que não é fácil, né, receber um diagnóstico desse, mas saiba que você não está desamparado. Você pode ser atendido por essa equipe multidisciplinar e melhorar a sua qualidade de vida. Clefer, mais uma vez aqui, muito obrigado pela sua participação e parabéns por tudo aquilo que você está fazendo para essas pessoas que necessitam desse apoio e você faz com excelência. Parabéns mais uma vez. Eu agradeço, né? Obrigado, Billy, né? O senhor simpático. Obrigado. Muito simpático do vozeirão. Qualquer hora eu quero fazer um dueto de vocal com você. Por que não? E eu sou professor. Ela fala que eu sou um professor músico fisioterapeuta. Sou profissional dessas três áreas. Sou professor, músico e fisioterapeuta. A gente atende essa população de graça numa clínica da Unimetrocamp de Campinas. Posso pegar o telefone aqui? Sim. Rapidão aqui. O telefone da Unimetrocamp. Olha aí, eu nem peguei antes para ver. Aqui, ó. 19 4501 2781. 19 4501 2781. É uma clínica que atende de graça. Então, você vai ligar lá, seu nome vai ficar na lista e, quem sabe, você vai ser atendido lá pelos fisioterapeutas. Então, sou professor da Unimetrocamp e sou professor também e coordenador da Fatelos. Abraço aí a todo mundo da Fatelos. Estamos finalizando mais um Entenda a Notícia. Voltaremos na próxima segunda, a partir das 7h. A você que esteve conosco até esse momento, forte abraço, obrigado pelo carinho e até segunda.